Bom, deixa eu dar uma boa noite. Já dei Deixa boa eu noite para ver você, né, o Elise? Vitor José está gritando. Ok. Então, boa noite a todos. Vou começar a live. A semana passada não tive live, né, porque o filho da Vilma e a família esteve aqui com os meninos e tudo, não daria para fazer live. E graças a Deus não deu para fazer, porque deu uma virose geral aqui. Foi um festival de horror, né? A gente começou com o pequenininho, depois passou para mim, depois para a Nora, depois para a Vilma, e assim a gente ficou visitando a casinha um tempão, né? Mas mais de vômito, foi uma coisa horrível, mas tudo bem, passou, né? E aí, graças a Deus que eu acabei não marcando, e nem daria para fazer. Bom, mas vamos lá. A Cissa, né, que é uma amiga da gente, ela sugeriu esse tema assistindo uma live. Eu não sei se você estava nessa live, a Elisa e outras pessoas estavam, que a Cidinha entrou, e a Cidinha falou de um amigo dela que tinha falecido num acidente de moto, e coincidentemente, esse amigo dela era uma pessoa que trabalhou com a Vilma, e a gente conhece a pessoa, lembra? E aí a Cissa assiste sempre, né? Ela participava das nossas lives e tudo, mas ela está morando em Santa Catarina, está com filho, com neto e tal, e ela não tem tempo, mas ela assiste, ela sempre assiste às lives. Ela sugeriu esse tema, que ela gostaria de saber, né, a respeito disso, e a ligação espiritual, né? Isso tem uma ligação espiritual muito forte, muito forte. Então, a gente colocou esse tema e eu fui dando uma postergada, que eu falei, deixa um pouco mais para frente, porque eu tenho certeza que muito pouca gente vai entender o que é isso daí. Então, na realidade, né, como eu falei para a Elise, a hora que a gente estava aqui sem começar a gravar, o que seria a teoria dos 6 graus de separação? É uma cadeia de amigos, né, de amigo para amigo, que qualquer pessoa pode ser conectada a outra, no máximo em 6 etapas. 6 etapas assim, 6 pessoas. Eu conheço um amigo, esse amigo conhece mais 6, né, e entre esse amigo que eu conheço, mais 6 que ele conhece, aí acaba sempre, segundo estudos, né, sempre tem um conhecido comum. Isso daí, agora, parece que eles vão fazer um novo estudo a respeito, porque o último estudo que foi feito, né, como eu falei para a Elise, foi um psicólogo americano, Stanley Milgram, que nos anos 60 ele fez esse estudo e chegou a essa conclusão de que a gente se conectava a um amigo comum em 6 etapas, né, em 6 pessoas que a gente tivesse contato. E só que agora vai ser feito um novo estudo por causa das redes sociais. A coisa ficou muito mais restrita. Agora é muito menos, né? A gente acaba encontrando conhecidos de conhecidos, porque a gente vai conhecendo muita gente, né? E a coisa a coisa vai ficando numa proporção menor. É interessante, né? Aconteceu isso que eu estava falando na live, né? Que a Cidinha entrou e, de repente, ela contou a história de um amigo que ela conversou à noite, e no dia seguinte ele sofreu um acidente de moto, faleceu, e, coincidentemente, esse amigo era uma pessoa que a gente conhecia também, era amigo, trabalhou com a Vilma e trabalhou com a Cissa, né? Também. E a gente teve essa proposta para fazer essa live. E é muito interessante pelo seguinte, acontecem. Esses amigos, eles não precisam ser necessariamente, né, assim, amigos comuns, mas são pessoas que a gente acaba encontrando e que, de alguma forma, existe alguma ligação. É muito interessante que nós mudamos para cá, em frente à minha casa tem um casal, eles são novos ainda, e a gente conversando, eles começaram a falar que vieram de Guarulhos e tal, e conversando, a mulher dele morou a alguns quarteirões da nossa casa, quando nós morávamos em São Paulo, né, eu a Vilma, ela morou ali a alguns quarteirões da nossa casa e veio parar aqui em frente. Aí, outro dia, passeando com o meu cachorro, eu morei uma certa época no Taboão, encontro uma pessoa que diz, pô, eu sou do Taboão da Serra e tal. Então, é interessante. E agora, há pouco tempo também, conversando com um rapaz que é daqui de Americana,
a mulher dele falou, a minha família é toda do Mandaqui. O Mandaqui é do lado da Zona Norte, do lado do Santana, ali da Vila Guilherme, onde a gente morou. Então, as pessoas acabam se encontrando, mesmo não tendo aquela amizade, não sendo amigos comuns, a gente acaba se encontrando. Eu não sei se existe uma explicação, como foi um psicólogo que fez o estudo, né? Deve existir, claro, uma explicação para tudo isso, né? Aos olhos da psicologia, mas aos olhos da espiritualidade, gente, isso vai de encontro àquilo que nós falamos, né, e que nós ensinamos. Você está, o Fando agora entrou, o pessoal está entrando. Oi, Wando, tudo bem? Wando, Fátima, boa noite. Boa noite, tudo bem, graças a Deus. E vocês? Boa noite. Tudo bem, graças a Deus. Eu vou, claro que você assiste a coisa, mas eu vou resumir o que seria essa teoria, né, que eu já comecei com a Elise. A teoria dos 6 graus de separação é a seguinte: a cada 6 pessoas que a gente conhece, vai acabar tendo uma que conhece um amigo da gente. Vai aparecer um conhecido que é conhecido de nós. Por exemplo, eu conheço o Danilo, filho da Vilma, e através do Danilo, filho da Vilma, nós fomos conhecer o Vando, né? E o Vando acabou se tornando uma pessoa conhecida dos 2 lados. Então, essa teoria é de um psicólogo americano que fez um estudo, então a cada 6 pessoas vai indo, né? A gente vai sempre encontrando um conhecido no meio do caminho, que é das 2 pessoas. E o Vando deve ter, não sei se o Vando estava nessa reunião, que a gente fez nessa live, em que a Cidinha contou a história do amigo dela que morreu num acidente de moto, e esse amigo, por coincidência, trabalhava com a Vilma e era conhecido da gente também. Foi aí que surgiu tudo, né? Isso daí eu já tinha falado, mas só para vocês não ficarem perdidos no meio do caminho e falar o que é essa coisa, né? E aí, então, vamos para o lado espiritual, porque normalmente, né, quando o pessoal pergunta, e quando a Cissa fez a pergunta, ela queria saber se tinha uma explicação espiritual, né, também para isso. E voltando, né, que eu estava dizendo, quando eu dou aqueles cursos, eu dei aqueles cursos de Umbanda online, né, e dou, porque se Deus quiser, vamos fazer mais, vamos ver se o pessoal entra, e uma vez por semana, 1 hora também, a gente tem uma aula por semana. A primeira aula que se dá chama-se o Reino Virginal. E o Reino Virginal é aquele reino onde nós habitávamos como espíritos, aliás, não como espíritos, nós éramos energia pura, só energia. Nós não éramos espíritos, né, ainda. Nós éramos energia e eu expliquei, lá em cima, como energia, nós éramos um par vibratório uno. Então, é muito difícil as pessoas entenderem o que é par vibratório uno. Olha, é complicado, né? Mas eu sempre dou um exemplo para simplificar isso daí. A energia elétrica, ela é a energia elétrica. Só que a energia elétrica é composta do quê? De um positivo e um negativo. E quando é 220, são 2 positivos. Então, existe 2 polos que são uma coisa só. São o quê? Eletricidade. E isso nós éramos lá em cima. Então, quando a religião católica explica, né, que o demônio foi aquele que quis ser Deus, e aí ele foi mandado para o inferno porque ele quis competir com Deus e tal, dentro da espiritualidade, a gente explica o seguinte: de repente, alguém que, segundo os estudiosos mais profundos, segundo alguma revelação do plano espiritual, esse alguém se chama Micael. Por isso que tudo que acontece na Umbanda fala, olha, Micael disse que esse ano é tal. Micael, que nada mais é do que o arcanjo Gabriel, né? Dizem que foi ele o primeiro a ter esse tipo de pensamento, essa forma de pensamento que penetrou no campo da energia, né? Ele teve a consciência de que nós éramos, aliás, eu falei arcanjo, mas não é o arcanjo, é Micael, porque arcanjo, esses daí não caíram, me perdoe. Micael teve a consciência de que a gente era um par vibratório. E a partir do momento que ele teve essa consciência,
o reino energia foi quebrado, porque eu tenho uma consciência, já é uma forma de matéria penetrando na energia. E dizem que ele foi o responsável pela nossa queda. E cada um de nós, né, quando isso entrou, contaminou todo mundo, e cada um de nós caiu por algum motivo, né? Ou eu quis me separar do meu par vibratório, ou qualquer coisa assim. E o que a Bíblia chama de queda dos anjos, né, é exatamente a nossa descida do reino virginal. E nessa descida, esse par vibratório, ele se dividiu. E aqui, dentro do terreno, matéria, ele virou o eterno, se fala eterno masculino, eterno feminino dentro da Umbanda. Mas eu não chego a ser, veja, eu não duvido da Umbanda, mas eu acho que não seria eterno. Eu acho que a gente, aquela coisa de dizer, olha, dentro da Umbanda fala, o homem sempre encarna homem e a mulher sempre mulher. Eu acredito que não, que existe variações aí. Pode até ser uma coisa que é uma regra, mas toda regra tem exceção, e muitas vezes, né, dependendo daquilo que a gente faz, e a gente diz que vem para essa terra da matéria para resgatar o que fez, se de repente, numa outra vida, eu fui um inferno para a mulher, eu fui aquela coisa, eu judiei, eu menosprezei, eu fiz um monte de coisa, eu acredito que numa próxima eu deva vir como mulher para mim passar pelas mesmas coisas, para mim poder entender aquilo que eu fiz. Então, isso é minha crença, né? Isso é minha crença. Mas vamos voltar àquilo que os estudos dizem. Então, nós caímos aqui para o reino virginal. Aliás, caímos do reino virginal para o reino material. O reino da matéria, claro, nós não viemos, a Terra ainda não existia, a Terra foi plasmada depois. Tem um livro que se chama Os Exilados de Capela, que fala de Capela, que é uma espécie de um planeta, que é do Edgar Armond, que é muito bacana, né? Que aquele Capela é um outro lugar, tipo de uma sala de espera da Terra, né? E então aí nós viemos para cá, para o planeta Terra. Como nós todos caímos, cada um, como eu também explico dentro das aulas, né? Cada um tem a sua placa kármica, né? Sua placa kármica, o início de tudo. O meu karma, eu venho e eu vou ter o karma de resgatar aquilo que eu fiz para mim cair. Eu não sei. Quem tem isso é só nosso Pai Maior. Ele que sabe a história de cada um a fundo. Quando a gente fala aqui na matéria do karma, eu preciso resgatar isso, eu preciso resgatar aquilo, isso que a gente precisa resgatar é o que nós começamos a acumular enquanto encarnados, né? Durante as encarnações, eu fui acumulando algumas falhas, alguns defeitos, que são os karmas que eu vou queimando aqui e que, logicamente, me ajuda a queimar aquele maior que nenhum de nós sabe qual é. Então, o que há? Quando nós descemos, que eu disse, cada um desceu por algum motivo, existem os grupos que desceram, né? Existem grupos que desceram por um mesmo motivo. Existem grupos que são afins. E esses grupos afins, eles são, dentro da encarnação, eles são, assim, próximos, sem perceber, eles vão se chegando um ao outro. Quando a gente diz, né, que eu encarno numa família, que eu possa ter algum problema para resgatar, algum karma para resgatar com alguém, porque o karma a gente não resgata com ninguém, a gente ajuda a pessoa a resgatar o karma dela, a pessoa ajuda a gente a resgatar o nosso karma, mas cada um tem o seu karma. O outro não é o meu karma. Nossa, aquela pessoa eu aguento porque é meu karma. A palavra eu aguento já mostra que não é karma. Eu não preciso aguentar, eu tenho livre-arbítrio. Eu tenho que botar essa lei em primeiro lugar, a lei do livre-arbítrio. Eu não quero e não quero. Então, o que acontece? A gente é família, não só porque, olha, você hoje é meu filho, amanhã você vai ser meu pai, você é minha mãe, você vai ser minha filha e tal. Não é bem assim. Eu posso ter pessoas que venham encarnar junto comigo numa mesma família, que não tem nada a ver com a gente. Né? Em situações passadas, existia uma família e agora todo mundo volta. Não, pode voltar alguns juntos, mas essas pessoas são pessoas que são afins, pessoas que têm
a mesma faixa vibracional que a gente, pessoas que têm que resgatar a mesma coisa que a gente. Porque, na realidade, lá no reino virginal e lá em cima, nós somos uma família. Nós somos todos irmãos. Não existe o marido, a mãe e o filho lá é o Pai, o Filho e o Espírito Santo na Igreja Católica, e Oxalá, Iemanjá e Cosme e Damião, e Ori, né? Na Umbanda. É uma família. Mas nós não somos todos irmãos, então a gente vem com aquele grupo afim. E aí, essas proximidades. Por que essas proximidades? Porque, veja, a gente acaba se atraindo. E essa atração, muitas vezes, veja, ela não é uma atração que ela seja espontânea, ela é, mas que ela seja programada. Olha, está tudo programado, você vai. Não, existe a procura. Tanto é que a gente procura uma mulher para casar, a mulher procura um homem para casar, existe o amor. Não significa que seja o nosso par vibratório original. Dizem, né, os estudiosos mais antigos, que aquele que consegue, numa encarnação, encontrar o que foi par vibratório lá em cima, diz que vive uma vida maravilhosa, que é uma coisa indescritível. Mas a gente vive nessa procura, né, do amor, o homem com a mulher com o homem, a gente procura o amor, a gente procura um lugar onde a gente se sente bem, a gente vai procurando. E essa procura vai aproximando as pessoas. E o que ocorre? Os afins, eles acabam ficando juntos, eles acabam se aproximando e ficam juntos, de alguma forma ligados por algum sentimento. Sentimento de amizade, sentimento de carinho, sentimento de gratidão, mas fica ligado à pessoa. Tanto é que tem muitas pessoas que chegam na nossa vida, elas entram e saem com a mesma facilidade, né? A gente tem uma impressão e, no fim, aquela impressão se desfaz. Não decepção, impressão da pessoa, né? Que, olha, bacana e tal, mas aí chega uma hora que a gente vê, mesmo que não tenha acontecido nada, que a pessoa não tem nada a ver com a gente. Ai, deixa eu tomar um pouquinho d'água. E a gente vê que a pessoa não tem nada a ver com a gente. E aquelas que têm vão chegando. Por esse tipo de proximidade, né? Por esse tipo de proximidade acontece essa relação de que a gente consiga se aproximar de algumas pessoas, e dentre essas pessoas tem aquela que é amigo em comum, ou que se torna alguém conhecido. Por quê? Porque, como eu disse antes, a cada 6 da Terra da Matéria, um é conhecido, um é amigo comum. No mundo espiritual, né, a cada 6, levando isso para o lado espiritual, um é daqueles que se afinizam com a gente, a energia se afiniza com a nossa. É aquele que faz parte do grupo. E aí, quando se formam os grupos, esses grupos são aqueles que a gente chama de queima de karma coletivo. É o karma coletivo. O karma coletivo é obrigado a todo mundo? Não, não é obrigado. Mas, de repente, eu gosto de andar a cavalo, o Vando gosta de andar a cavalo, o outro gosta de andar a cavalo. Nós temos um objetivo, que é andar a cavalo, e nós estamos todos juntos. Então, formamos esse grupo que se chama karma coletivo. Por algum motivo, nós estamos ali, levados por alguma coisa que fisicamente, materialmente, atrai a esse grupo. Nós temos alguma coisa em comum fisicamente, né, e materialmente. E ali nós formamos um grupo. Não necessariamente, né, não necessariamente nós temos o mesmo karma a queimar. Não, mas nesse grupo a gente queima coletivamente, a gente não queima individualmente, a gente vai aprendendo a queimar coletivamente. Isso também é uma coisa que entra na teoria dos 6 graus, porque eu vou egoisticamente, né, queimando o meu karma. À medida que eu me aproxime de um grupo, um determinado grupo, seja um grupo de futebol, um grupo de basquete, um grupo da escola, um grupo para bate-papo, e eu começo a fazer parte desse grupo, eu deixo de ser egoísta, porque eu estou queimando o meu karma coletivamente. Coletivamente significa junto com eles.
Nós todos estamos queimando o nosso karma. Então, é uma troca, né? É uma troca de experiências e é uma troca de histórias, né? De histórias onde um pode opinar, não decidir nem nada, mas opinar e sugerir algumas coisas para os outros, aonde se pode chegar à consciência, né, grupal, não a consciência una, que essa eu tenho que chegar primeiro para depois chegar nessa grupal. Então, essa teoria, ela espiritualmente é explicada dessa forma, que nós vamos nos aproximando. E, como eu tinha falado para a Elise, né, em off, tem coisas que a gente diz que são coisas ruins, né, que são coisas que fazem mal, e uma das coisas são as redes sociais, né? As redes sociais, o pessoal fala, não, é muito nocivo e tal. Não, as redes sociais, elas não são nocivas, né? Nocivas são as pessoas que utilizam mal a rede social. A rede social, ela está mudando tudo isso. A gente tinha conversado, né? Que vai ser alvo ou está sendo alvo de novos estudos, porque agora não é cada 6, a rede social faz com que a gente veja pessoas que todo mundo conhece rapidamente, né? De repente, eu conheço, e veja, quando eu falo que todo mundo conhece, não é assim, eu sempre conheci João, a Elise sempre conheceu o João. Não, de repente, eu conheço o João e a Elise passa a conhecer João. Aí João, ele passa a ser conhecido dos dois. Esse conhecido dos dois me levou a ter um amigo. E aí, amigos que o João tem, dentro desses amigos, um grupo de 6, tem sempre alguém que conhece a Elise, ou conhece o Amilcar, ou conhece outro dos 6 que o João conhece. É uma cadeia isso daí. Então, existe essa aproximação. Tudo isso chama-se energia. Tudo isso é energia. A aproximação, ela é uma procura, mas a execução da coisa, da amizade, aquilo que fica, ela é a afinidade. Afinidade significa afins, são as energias afins que ficam. Então, nós temos esses amigos e deixamos de ter amigos. A finalidade, né, a finalidade da encarnação é essa. A finalidade seria aquela da paz mundial, aquela do respeito, e de repente todo mundo diz que está muito longe. Eu acho que não está muito longe. A gente tem que encarar da seguinte forma, né? Antigamente, era muito difícil alguém admitir sua espiritualidade, era muito difícil. A pessoa se escondia, ninguém declarava qual era a religião, todo mundo era católico. Todo mundo, eu sou católico e tal. Eu vou no centro, mas eu sou católico. Isso a gente ouve até hoje, né? Mas antigamente era muito mais. Eu vou no centro, mas eu sou católico, eu vou em tal lugar, mas eu sou católico. Hoje em dia, o pessoal já está abrindo mais. Cada um processa a religião que quiser, cada um professa, aliás, a religião que quiser, cada um tem a sua liberdade religiosa. Isso significa que nós temos mais consciência do sagrado. E tendo mais consciência do sagrado, todos têm o direito de reencarnar. Então, o sagrado pode soltar alguns espíritos mais revoltados, porque à medida que a gente vai tendo consciência, a gente vai conseguindo entender mais esses espíritos, e eles vão acabar, depois de algumas lutas, né? Claro que não seria uma só encarnação, mas eles vão acabar ficando mansos. E essa é a finalidade. A porta foi aberta, né, com maior amplitude do que antigamente, para esses espíritos encarnarem, que nós temos mais condição agora de procurar entender. São muitos, são muitos. Parece que o exército dos que entendem é pouco, não é pouco. O que ocorre é que esse exército ele é disperso, como eu disse, a gente escondia. Hoje, esse exército ele já está se chegando, né, mais um ao outro, e a gente está mais unido. É muito interessante, né? Estávamos conversando com uma vizinha e tal, de repente, porque a gente é espírita, também sou.
E aí a pessoa vai falar, que bacana e tal, né? E exatamente aquilo que a gente tem, assim, vizinhos que a gente tem mais afinidades. É interessante isso. Não pelo fato de ser espírita, né? Não, mas pelo fato de encarar dessa forma. Eu digo, eu tenho um vizinho aqui da frente que eu falei que a mulher dele morava no mesmo bairro que a gente, morou muitos anos, ele é evangélico. É a fé. A gente também se dá muito bem com ele. Então, é a fé. Essa fé, ela vai nos levar, né, a formar esse exército. A grande realidade também, e no curso do Umbanda eu falo para todo mundo, é que quando eu falo que a religião escraviza, a religião prende, a religião ela tem as suas leis, cada uma tem a sua lei e tal, é, e ela tem que existir, claro, e quem se afiniza com uma ou com outra segue, ótimo, porque continua dentro da espiritualidade, continua dentro do respeito ao divino, mas há muito tempo atrás, lá nos primórdios do mundo, existia um idioma chamado Abanhenga. E no idioma Abanhenga existia um termo que era a Umbandã. A Umbandã significa conjunto das leis divinas. E quando aconteceu, quando nós caímos do reino virginal, nós já quebramos as leis divinas. Quando existe a história do Moisés, que foi buscar os 10 mandamentos, e aí o pessoal ficou louvando aquela imagem, né? A imagem, não sei se é de um cordeiro e tal, eles também profanaram, aí cada um foi para um lado, eles também profanaram. E a própria Umbanda, ela diz que os segredos ou os mistérios da Umbanda, eles eram conhecidos na raça negra. Isso, a Umbanda esotérica, a Umbanda de estudo, que vem lá de trás, ela diz isso, era conhecida da raça negra, e eles acabaram deturpando isso. O povo de Atlanta também, né? Tanto é que a Atlântida sumiu, né? Todo mundo diz que existiu, mas que desapareceu, que eles vilipendiaram essa lei divina. E, devido a tudo isso, esse termo que nós usamos, Umbanda, né? Se nós levarmos para o idioma banhenga, significa movimento de restauração das leis divinas. E esse movimento fazem parte de todas as religiões cristãs. Então, toda religião que fala de Cristo, seja o nome que dê, toda religião que fala de Cristo, ela faz parte desse movimento. Então, nós somos chegados às pessoas, independente do seu credo, né? Independente do seu segmento, pelas nossas afinidades e por aquilo que nós somos lá em cima com essas pessoas, e não pelo que elas aqui embaixo escolheram como seguir para louvar o sagrado. Isso nós vamos ter. Logicamente que nós não somos perfeitos, por isso que estamos encarnados. Então, nós vamos pegar os fanáticos, nós vamos pegar aqueles que ainda não têm a consciência, né? Nós temos muito, e a gente fica abismado, né, de ver aqueles locais onde existem os vendedores de ilusão, que são os locais mais frequentados. E aí as pessoas falam, nossa, aquela casa é maravilhosa, aquela casa, ou aquela igreja, tem gente de montão, nunca está vazia. Mas é gente que ainda vai e acredita, né, que elas vão conseguir coisas através da religião. Elas não precisam ir atrás das coisas. E é muito interessante que a falta de consciência, por isso que eu falo de a gente se conscientizar. Se eu desci, se eu cair, se eu estou num mundo de expiação, se eu estou num mundo de restauração, se eu estou num mundo de procurar o meu caminho para mim me elevar, para mim voltar às minhas origens, como é que eu vou ficar sentado e vou numa casa onde vão me dar tudo? Casa séria não dá tudo. Casa séria fala, meu filho, vem cá, olha, vamos limpar aqui e tal, mas vai trabalhar, vai trabalhar. E
essas situações nós temos aí de monte, né? A gente vê direto. E quando nós criticamos os dirigentes que ganham dinheiro com isso, a gente esquece de criticar aquele que vai lá e mantém esse ego, e mantém esse dirigente tendo tudo aquilo que ele deseja. Por quê? Porque ele tem quem o alimente. As pessoas vão também por algum motivo, vão com o motivo de levar vantagem. E essas aproximações também, elas são da mesma forma, né? As aproximações dos 6 graus de separação, porque essas pessoas, elas vão através de um conhecido e conhece também alguém. Ah, mas o fulano está lá, pô, eu conheço ele, bacana, pô, aquele fulano vai, eu também vou. E aí eu vou formando novos grupos, eu vou continuando, eu vou saindo. Quando alguém sai de religião, qualquer que seja, e muda para outra, quando alguém sai de uma casa de caridade, de um terreiro e vai para outra, todo mundo critica, ah, não para em lugar nenhum. Claro, esse daí não é o cara que não tem parada, esse daí é o camarada que tem consciência. Porque a hora que ele chegar no lugar que é o lugar dele, ele vai parar. Ele fala, é aqui. Então, é a nossa busca. Assim como as amizades, eu posso continuar com aqueles amigos ou não. Então, é a nossa busca, né? Falei demais. Elise, ó, algo que você queira falar do lado material de tudo isso? Meu pai, eu, na verdade, não tenho nada para contribuir nesse sentido da ação do psicólogo sobre essa pesquisa de 6 graus de conexão entre as pessoas. Eu acho que até vai muito mais além da minha capacidade de compreensão, né? Deve ser uma questão estatística, sei lá. Mas não tenho nada para contribuir nesse sentido. Acho só bastante interessante que a gente consiga fazer essas redes de conexão, né? E nos sentir cada vez mais próximos uns dos outros. E eu queria aproveitar que você foi falando de umas coisas que me trouxe bastante, fiquei bastante intrigada. Não sei se vocês estão acompanhando, espero que sim, a questão do 3I Atlas, que é esse cometa, nave espacial, e aí tem uns que falam que são extraterrestres que estão vindo para resgatar as pessoas que não estão vibrando na altura da vibração que a Terra merece, sei lá. Eu queria que você, se você tiver alguma coisa para falar sobre essa questão mais atual do 3I Atlas e dessas questões das dimensões, né, que vão além da nossa compreensão humana, eu agradeço. Bom, a gente tem que seguir sempre pela lógica, né, das coisas. Quando a gente fala baixo astral, nós somos o baixo astral, né? E quando a gente fala evolução, nós estamos no planeta Terra, que não é o primeiro em termos de evolução. Esse tipo de resgate, né, olha, estão sendo resgatados, eu acredito sim que a gente vá para algum lugar, o céu e tal. Não, nós temos vários níveis. Nós temos vários níveis. Cada um vai para o seu nível afim. Chico Xavier, por exemplo, Divaldo Franco, essas pessoas que tiveram uma contribuição bem significativa, não digo no lado espiritual, mas como seres humanos, né? No lado até social, essas pessoas elas estão num plano mais elevado, e esse plano elevado são outros planetas, né? Existem vidas de outros planetas. Existe, como eu disse, do Exilado de Capela. Capela é de uma constelação, existe a constelação de Capela, é uma constelação onde tem espíritos mais elevados. E eu acredito, porque, veja bem, não existe nada que estude profundamente isso. Claro que fala-se de um ou outro planeta, né? Que fala de Vênus, fala de Júpiter, né? Que é muito avançado, mas a única coisa que se diz dentro da Umbanda é do planetoide. O planetoide, que é um local que aqueles seres muito, muito, muito trevosos vão para o planetoide quando desencarnam, para começar a aprender, para começar a crescer,
tentar, né, sofrer um pouco para depois falar, espera aí, não quero voltar para esse lado. Então, veja, não, eu não posso falar profundamente, mas a gente pega, por exemplo, né, isso tem todo sentido, porque você pega, por exemplo, as pembas, os pontos riscados, dentro da Umbanda esotérica, aqueles pontos riscados que eu pego e faço, eles são sinais da nossa língua primitiva. Eles são sinais que foram encontrados em cavernas. A nossa língua lá para trás, né, o nosso início. Então, esses sinais foram encontrados, e dentro desses estudos, né, existiu alguém escreveu um livro lá atrás chamado Eram os Deuses Astronautas, né? E aí eles dizem o seguinte, né, ali nesse livro, Nos Deuses Astronautas, eles questionam algumas coisas. Olha as pirâmides. As pirâmides, elas são, assim, uma arquitetura com números exatos. Como é que aquelas pedras daqueles tamanhos, elas foram levadas lá para o alto? Não é nada começa de cima para baixo, é de baixo para cima. Então, como conseguiram carregar tudo isso? Eu acredito que a gente seja resgatado, né? E muitas pessoas, às vezes, elas são resgatadas e acabam sendo devolvidas, e elas ficam diferentes. A gente ouve alguns relatos, eu acredito nisso. A gente ouve alguns relatos que seres extraterrenos levaram, me soltaram, não sei o quê, por algum motivo. Por algum motivo. Mesmo porque isso daí é sabido, e a gente sempre ouviu falar que Hollywood sempre colaborou para preparar o mundo para aquilo que vinha lá de cima do espaço. E esses filmes, né, de ETs, esses filmes de naves e tudo, porque eles pegaram dentro da NASA, né, que a NASA tem. Existem alguns relatos, né, piloto americano que voa junto com o disco voador, esse tipo de coisa. Então, são civilizações muito mais elevadas. E é engraçado que a gente procura, né, ver se a gente acha vida no outro planeta e fala que não tem, porque nós e as pessoas acham que são pessoas ou seres que têm o corpo igual ao nosso. E aí dá para a gente também tirar como base, né, que são elevadíssimos, porque você não sabe como são essas pessoas. São energias. São energias. Pessoas não seres, né? As pessoas, nós vamos chamar de pessoas e seres, são energias. São algumas coisas. Então, eu acredito, eu não me aprofundei, eu ouço falar, mas eu não me aprofundei nesse tipo de coisa, né? Não fui muito a fundo, porque eu tenho um pouco de medo. Eu tenho um pouco de medo porque, assim como na Umbanda, e assim como em várias coisas, a gente encontra muitas histórias, muitas coisas meio absurdas, né? A apometria, por exemplo, é um negócio maravilhoso, mas você encontra muito curioso. Houve uma época que a constelação familiar, nossa, bacana a constelação, a pessoa fazia, aí de repente alguém que fez resolveu dar um curso, ela não tem nem capacidade para dar um curso, aí um monte de gente faz, e aqueles que fizeram vão dando curso, e essas pessoas, elas querem mostrar que têm capacidade, e elas acabam colocando umas teorias que elas inventam, elas começam a colocar algumas ideias delas, que começam a surgir, né? E começam a surgir, o que não é errado. Eu, por exemplo, eu coloco algumas coisas aqui, mas eu não coloco como religião, eu falo a minha ideia, o que eu penso, é o que eu penso. Isso não significa que eu vá colocar isso e colocar num curso e falar, olha, é isso, isso, isso. Eu não afirmo o que eu penso, eu falo que é meu pensamento, e todos nós temos que ter o nosso pensamento. Nós temos que buscar aquilo que nos satisfaz, a nossa verdade. E a nossa verdade é a correta. Então, eu acredito muito nisso, e cada vez mais a gente está ficando preparado, quando eu disse da gente estar conscientizado, para ver esses seres. Veja bem, né, quantas pessoas que estão em locais totalmente diversos, né, totalmente opostos. Uma pessoa que está aqui, uma pessoa que está no Japão, um grupo que está aqui, um grupo que está lá, tem um movimento igual, tem pensamentos iguais. Será que isso não é
uma irradiação de alguma coisa superior para que essas pessoas tenham essa capacidade de ter as mesmas ideias, essa capacidade de fazer os mesmos movimentos. Será que não é? Será que a gente não tem esses iluminados que estão entre nós, que são de outros planetas? Porque tem um detalhe, né? Vai para o céu, é vago. Olha, vai para o purgatório, vai para o limpo, vai para... Todos nós, quando a gente desencarna, a gente vai ter que se limpar, porque a gente não vai sair daqui totalmente puro, né? São poucos. A gente vai se limpar, então a gente para em algum lugar, a gente tem aquela evolução. E acredito nisso, porque Deus não seria Deus se ele fizesse seres, é o que eu falo para todo mundo, mas você acredita? Claro que eu acredito, porque Deus não iria fazer assim uma criatura que nasce, e aí cresce, casa, reproduz, aí morre, né? Vamos chamar de morte, morre, acabou. Qual o sentido disso? Por quê? Para que fez e acabou? Qual a finalidade? Essas pessoas que são grandes pensadores que contribuem, se houve evolução de um início até hoje, é porque essa evolução ela vem daqueles que contribuíram lá atrás. Se elas contribuíram, elas deixaram uma semente, elas tiveram uma validade. Depois elas são eliminadas? Não. Com certeza, elas são preparadas, e até acredito nisso, viu, Elis? Isso daí sou eu que estou falando, que realmente essas pessoas elas vão para outro planeta mais elevado, um planeta onde tem assim, uma inteligência muito maior que a nossa, e depois eles voltam para desenvolver coisas melhores. Eles já têm aquilo, né, aquele dom que já vem com eles, né, de lá de trás, para desenvolver coisas melhores. Eu acredito nisso. Porque, nossa, olha, se vocês não viram, é difícil de encontrar, mas eu acredito que se vocês colocarem no Google da vida e por lá, eu vou ver se eu acho isso daí, esse livro, eu coloco no grupo que eu fiz uma comunidade live, né? Eu coloco Eram os Deuses Astronautas. Existem fotos, por exemplo, em Machu Picchu tem um local bem lá no alto que ele foi filmado lá de cima e a gente olha, ele é uma pista de aterrissagem. Não parece, mas ele é. Nós temos aquele relógio do Sol, né, que foi feito principalmente no México, né, a civilização acredita que vem de astronautas, né, Deus e Deus planetas, os desenhos hieroglíficos que encontraram em cavernas. Então, é isso, né? E a gente utiliza, porque a Umbanda também se utiliza disso. É como eu disse, a escrita primitiva do Brasil é exatamente aquilo que eu faço quando eu risco uma pemba. Eu posso, veja, existem pessoas que têm pembas maravilhosas, por quê? Porque elas têm um conhecimento maior, né? Elas conseguem memorizar muito mais sinais. Eu memorizei alguns sinais, né? Mas são sinais básicos que têm que têm o mesmo significado. Mas a montagem, a beleza, ela é de acordo com aquilo que a pessoa conhece em termos de muitos sinais. Fica muito mais bonito, fica muito mais cheio, fica muito mais interessante, né? Mas não deixa de ser um portal. E isso vem de lá de trás, desses seres, e o pessoal diz que são de outros planetas, que dizem que são ETs. Existiu uma ocasião, eu não vou falar seita, mas existia um grupo, um amigo meu, ele falou desse grupo, eu não sei se ele fazia parte e tal, que eles eram adeptos, eles chamavam de astronáutica. Então, basicamente, claro que ele não me deu detalhes, existe uma nave-mãe e outras naves menores que ficavam orbitando por aqui e nós somos naves bem menores. Então, era um grupo também assim de estudos. Fora isso, Elise, realmente eu não estudei nada, não sei nada, né? Mas é assim, aquilo que eu li, aquilo que eu vi, e do planetoide, sim, esse eu te falo que a Umbanda diz do planetoide. Bem interessante isso. Vamos afundando. Vamos ver
Agora o negócio está ficando sério. Diga, pode. Não, não entendo muito, mas eu acho que conforme nós vamos passando de uma dimensão a outra, conforme os nossos estágios, a nossa evolução, todos esses seres vão se apresentando de uma maneira ou outra, plasmam de uma maneira ou outra. É nisso que eu acredito. Porque a gente não pode dizer que nós, seres humanos, terráqueos, somos os únicos no universo. A última bolacha do pacote. Não é possível que Deus, em toda a sua grandeza, vou chamar assim, tenha feito só nós. Eu não acredito nisso. Eu acredito que a gente tem muito mais a aprender, muito mais a ver, e cada evolução nossa, a gente aprende, a gente evolui e vamos criando condições espirituais de não ter medo daquilo que nos aparece à frente, conforme os nossos estágios. É nisso que eu acredito. Desculpa. É nisso que eu acredito. Não, desculpa o quê? Mas é isso mesmo. É isso mesmo, porque, veja, a gente fala dos elementares, né? Elementares são seres que vão encarnar. Os elementares, eles fazem estágio, ou nós também fizemos estágio na natureza. Nós vivemos o reino animal, o reino vegetal, o reino mineral. Nós vivemos tudo isso. Tanto é que o nosso corpo é feito disso. Nosso corpo é animal, vegetal, mineral, né? Água, né? Os 4 elementos, nós temos tudo isso. Então, existem esses estágios. Existe inclusive, é muito interessante, eu devo ter comentado, comentei algumas vezes, né, em algumas lives, que existe um centro ali na Zona Norte que cuida de animais, né? E o médico veterinário escreveu um livro, Os Animais Merecem o Céu, e ele já faleceu. E tem uma veterinária dele que ela fazia palestras, ela fez uma palestra no SEMP, e por coincidência, olha só, eu a conhecia, e aí um dia eu vou ver a palestra no SEMP, é ela, né? Aí entra a teoria dos 6 graus. E era ela que deu a palestra. E aí ela começa a falar do reino animal. Aí ela fala da mosca. Você vê que a mosca, né, ela deixa uma gosminha, então ali põe a saliva, e ela começa a dar toda essa evolução, né, para mostrar como chegou no ser humano. Então, tem muitas coisas interessantes. A gente, nas aulas de Umbanda, quando nós falamos dessa queda do reino virginal, a gente fala dos experimentos. Quando nós caímos do reino virginal, né, nosso Pai Maior, misericordioso, ele precisava nos dar um sítio para a gente poder desenvolver. E aí os arcanjos, quando eu falei Micael, eu dei uma confundida, porque arcanjo não caiu, né, que a gente chama dos arquitetos do astral, eles foram encarregados de arrumar um lugar para a gente. Arrumou a Terra. E aí começaram os experimentos, né? Os experimentos da época dos dinossauros e tal, aquelas coisas grandiosas, monstruosas, que depois foi indo até chegar aos animais que tem hoje, né? E nós chegamos no corpo que nós temos, né? No veículo que nós temos. Então, tudo isso é bastante interessante. A gente teria que, por exemplo, o Devas, né? Que são as escrituras, né? Escrituras que têm 5.000 anos, a gente precisaria estudar a fundo. O arqueômetro se estudou, mas sempre tudo a gente estuda muito mais a fundo, e a Umbanda Esotérica, ela saiu do arqueômetro, que tem assim, estudos profundos sobre esse tipo de coisa, da evolução. Eu acredito, né? Eu acredito que é interessante, né? Por isso, Fátima, não peço desculpa, é interessante cada um expor o que pensa. A nossa verdade é essa, e eu acho que ninguém é errado. Ninguém é errado. A gente tem a capacidade de pensar e tem aquela primeira lei de Deus, que é o livre-arbítrio. Então, meu livre-arbítrio me faz pensar isso, e eu acredito nisso. A fé que a gente tem, ela pode ter vários caminhos,
mas esses caminhos, eles vão a um lugar só, né? Na casa de Deus tem várias moradas, é isso, né? E tem vários caminhos para se chegar a essas moradas. E eu acredito que tudo que cada um tem, e é bacana, porque eu aprendo, eu fico ouvindo, depois eu fico, o que você fala, depois eu fico pensando, falo, caramba, mas aí, e eu vou ligando aquilo que eu conheço de Umbanda, né? E falo, puxa, tem sentido isso daí. Cristo falava por metáforas, né? A gente pega as metáforas, a gente vai entender, cada um tem um entendimento, cada um entende de uma forma. Aí tem a Igreja Católica, que veio o padre para nos traduzir o que seria aquilo, né? A Igreja Católica tem a versão dela, Cristo aqui falou isso, 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 isso. Aí chega o testemunha de Jeová e pega a Bíblia e fala, não, mas aqui foi isso, isso, isso. Aí chega outro aqui, isso, isso, isso. Só que tem o seguinte, se nós formos ver, não existe isso que o pessoal fala, existe a Bíblia evangélica, a Bíblia católica, a Bíblia é a Bíblia. Ela foi adaptada para cada um, mas todo mundo pegou a Bíblia. Aquilo é a palavra, e cada um entendeu a palavra de uma forma. O importante é que entendeu e respeitou. Da forma que ele entendeu, ele respeita. E é isso que é importante, né? É você respeitar aquilo que você acredita, e você ir adiante. Você respeitando aquilo que acredita que vai te levar ao sagrado, não importa que lugar que você esteja, que segmento que você esteja, né? É o que eu disse uma vez para um amigo meu que era, não sei se é pai, eu não me lembro mais como é que chama, diácono, sei lá, já que dá comunhão na igreja, e eu falei para ele veio me criticar, eu falei para ele, escuta, eu conheço os 10 mandamentos, então eu quero te perguntar uma coisa, eu não sou católico, né? Não sou católico. Gente, eu sou tudo, eu vou na igreja, se for, eu assisto missa, eu sou tudo, mas eu digo para ele, eu não sou católico, mas eu cumpro fielmente os 10 mandamentos, eu vou para o inferno? Né? Eu não acredito que a gente vá para o inferno, a gente já está no inferno. Então eu falo para ele, eu vou para o inferno? A pessoa, gente, o ser católico, né? Infelizmente a religião católica tomou conta, né? Aquela que é a maioria, mas ser católico, ser umbandista, ou ser qualquer coisa, não significa que a gente está acima do bem e do mal, não significa que seja bom. Tem tanto umbandista mal, tem tanto católico mal, tem aqueles que se vestem de bom e pregam, e é uma bondade. Nossa, eu cansei de escutar, eu estive em casa onde eu sabia como era o interior da casa, e aí eu via pessoas de fora falar para mim, nossa, eu tenho uma inveja de você, de conviver com esse povo e tal. Eu sabia com o que eu estava convivendo, e eu caía fora depois disso, né, um monte de gente. Então é isso, gente. Inclusive, a última casa que eu tive, né, é exemplo, continua sendo exemplo, maravilhoso e tal, e numa tacada só saíram 25. Não foi assim, não foi combinado, não. Saíram 25 numa tacada só. Mas, lá fora, o pessoal fala, que maravilha, que legal. Então, o importante é o seguinte, eu acredito que importa é o que a gente pensa, o que a gente tenta passar, é a intenção que a gente faz. Eu já disse que eu estou velho, eu estou aposentado, aqui tem o meu amigo, meu irmão Rogério e tal, mas eu não falei, mas eu não penso em abrir nenhuma casa mais. Eu pretendo fazer caridade de outra forma, como a gente faz, ajudando, anonimamente. Quando as pessoas precisam no WhatsApp, todo mundo me pede alguma coisa, eu sempre ajudo, eu sempre acendo, eu sempre firmo, eu faço uma caridade. A Elise, nós, o Vando, a Fátima, a Milka, estando aqui, dando uma hora do seu tempo, eu posso lhe afirmar mais uma vez, mais de 50 pessoas recebem essa gravação, e sempre tem um comentário a respeito. Aquelas pessoas, às vezes, tem um que entra porque aquele assunto lhe interessa mais, às vezes não entra, os outros não ligam, mas de vez em quando é engraçado, gente que eu não espero fala, pô, eu não estou conseguindo entrar, você me manda o link de novo. Então, isso não deixa de ser uma caridade, nós estamos dando a nossa contribuição. Não parece, mas nós estamos dando a nossa contribuição. Isso é maravilhoso, isso é muito importante, né? E é isso, gente. Eu acho que é muito legal, a gente está sempre em contato, quando não dá para entrar não tem problema, hoje eu esperei um pouquinho mais, que eu falei, acho que não vai entrar ninguém, porque o assunto assim, para chamada, né, o que é isso? Eu falei, mas não tem problema, daqui a pouco eu vou e faço, aí entrou a Elise e de repente entrou o Wander e a Fátima.
Então, hoje, para a gente encerrar, eu não vou fazer oração, eu vou de novo lá naquele livrinho, né? Fazendo propaganda, olha, gente, tem um livro aqui muito bom de Umbanda. Hoje eu vou não ler uma oração do livro, eu vou ler Pensamentos e Conselhos de Preta Velha. Eu vou pegar um aqui do nosso querido Pai Joaquim. A Umbanda por si só não faz milagres. O milagre está dentro de ti e se chama fé. E a fé, a Umbanda te ajuda a encontrar. Toque, toque, Pai Joaquim, sou eu, teu filho, abre a porta. O que tu quer, meu filho? Saudade? Sim, querido pai. Mas a minha casa é humilde e pobre, não tenho luxo. Não me importa, paizinho, eu quero entrar mesmo assim. Sou preto velho e cansado, o que posso te dar? Eu apenas quero a tua bênção. Não precisa, filho, te abençoo todos os dias, desde que tu acordas e até quando dormes. Sempre estou a te abençoar. Então eu vim te agradecer. Entra, meu filho, senta-se aqui ao meu lado e vamos fazer uma oração. Posso começar a rezar como eu sei fazer? Pode sim, filho. Deus, em sua grande sabedoria, agradeço humildemente por este anjo que colocaste em minha vida, este ser maravilhoso, irmão de caminhada que comigo está. Peço que vos concedais a ele toda a luz que emana do teu abraço, do teu carinho e de teus ensinamentos. Gratidão a vós por conceder essa graça de poder estar junto a esse ser de luz. Amém. Pai Joaquim. É isso aí, gente. Amém. Que assim seja. Amém. Seja assim, que a gente tenha uma boa noite. Espero não ter sido cansativo, né, explicando esse tipo de coisa. Espero que tenham entendido. Se vocês não entenderam, por favor, me perguntem, porque às vezes a gente vai se entusiasmando, vai falando e vai se perdendo. E esse velho senhor aqui já tem uma cabeça idosa, né? Então ele acaba esquecendo. Eu falo que qualquer hora eu estou igual o super-homem que usa cueca em cima da calça, né? Se vocês repararem, aquela coisinha do super-homem é a cueca que ele põe por cima da calça. Então... Não. Foi perfeito, foi realmente perfeito. Gratidão, Amilcar. Gratidão mesmo. Mas é isso. Obrigada. Falou, amigo. Boa noite, gratidão, viu? Boa noite, gratidão para com Deus vocês também. Boa noite, Muito bom ter vocês. Elise, que bom te ver. Beijo aí pro Pera. Um beijo, Beijo meu pai, pro beijo seu pra família toda. pro filhotão. E fica com Deus. Obrigada. Boa semana para todos. Tchau, tchau. Boa noite. Até. Boa noite. O carro capotou, mano. Capotou? Nossa, tá capotado ali, ó. Não. Ah, meu.